Olá, gente abençoada, a paz do Senhor Jesus. Pastor Rivail Souza aqui, chegando com mais um episódio do nosso Código da Sarça podcast. E hoje com um assunto para lá de especial. Hoje nós conversaremos aqui sobre a vinda de Jesus. Vem cá, a vinda de Jesus se dará em duas fases. Jesus virá duas vezes, virá uma vez para a igreja, outra vez para Israel? Como que é essa questão? Um fato é que Jesus virá. A vinda de Jesus é um assunto de alta relevância no Novo Testamento, que, aliás, apresenta mais de 370 referências dizendo que Jesus vem. Veja o nível da relevância, pois enquanto as Escrituras dizem que uma ou duas testemunhas são suficientes para fundamentar uma verdade, essa verdade aqui é tão relevante que por mais de 300 vezes ela está testemunhando que Jesus vem. Agora, dentre essas referências, há referências que falam do arrebatamento da igreja, fala da igreja subindo, né? Textos como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, fala de Jesus descendo até as nuvens e a igreja subindo ao seu encontro. Mas outros textos falam de Jesus descendo literalmente à terra, pisando sobre o Monte das Oliveiras, resolvendo a grande batalha do Armagedon e estabelecendo depois um reino aqui na terra. Então, como compreender essa questão? Como entender, dentro desse nível de relevância, onde capítulos inteiros, como Mateus 25, 24, 25, fala desse assunto da vinda de Jesus. Paulo dedica epístolas inteiras, como 1 e 2 Tessalonicenses, a esse respeito. Mas, quando a gente junta todas essas referências, ficam essas perguntas. Inclusive, uma metade da igreja dizendo, não, Jesus virá em duas fases. Ou seja, será dois momentos. Outro diz assim, não, na verdade é um único momento, ele virá em glória, todo olho verá. E o outro diz, não, ele virá secretamente. Bem, como entender essa questão? Hoje, aqui à minha mesa, eu recebo um amigo para lá de especial, um teólogo relevante que você já conhece aqui de outras mesas, não é? Meu amigo Bispo Kleber. Bispo, professor de teologia, teólogo, diretor de instituto teológico, escatólogo. Esqueço alguma coisa, profeta? Graças a Deus. Então, seja muito bem-vindo, bispo. Eu vou te chamar de professor, tá? Eu acho que é um título que tem mais a ver aqui com a nossa mesa e a nossa conversa. Professor Kleber, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo de volta a essa mesa. Primeira vinda foi um sucesso e você está aqui novamente. Seja bem-vindo. Graças, paz, que bênção estar aqui, né, irmãos? Para mim, escatologia é sempre um tema bem peculiar, que eu gosto muito, sempre gostei desde novo na fé e procurei me especializar nessa parte. E vai ser uma honra poder estar contribuindo mais uma vez com esse podcast, com a sua pessoa, com os irmãos que vão estar assistindo no seu lar. É uma honra. E sobre os títulos, faltou um servo de Jesus. Servo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, gente, é isso. Inclusive, você que costuma maratonar aqui o nosso podcast, dá uma olhada depois. Agora não, agora você fica conosco aqui nessa conversa já mandando a sua pergunta, tá bom? Mas depois dá uma olhada lá no episódio sobre a Nova Jerusalém, que é um episódio em que o bispo destrincha pra gente aqui toda a complexidade desta disciplina, tá bom? Eu vou passar para ele já aqui as primeiras questões, dando bem-vindo aqui a Débora, né, que está aqui conosco, minha esposa, né, Deus abençoe sempre. Temos aqui a Adriana, Deus abençoe a Adriana. Os demais irmãos vão chegando, vão deixando aqui a sua saudação, deixando a sua pergunta. E antes de eu apresentar aqui a nossa questão principal para o meu convidado e deixá-lo falar, prometo, deixa eu só te dar um recado bem especial. Gente,
A nossa faculdade teológica está com inscrições abertas para as turmas 2026, presencial aqui em Guarulhos SP, tá bom? Tá em Guarulhos, quer estudar teologia? Link está aqui na descrição. E também o link para os nossos livros impressos que ficam aí na descrição. E daqui a pouco eu vou pedir para o professor passar aí o contato da faculdade dele, que é bênção do céu. Amém? Sem delongas. Meu professor, vamos lá. Bora. Primeiro, eu já entendi por outras conversas que tua linha, né, escatológica é pré-tribulacionista. Positivo. A igreja não passará pela grande tribulação. De forma alguma. Você crê no arrebatamento da igreja e você crê também na parousia, na vinda... Por assim dizer, o arrebatamento secreto. Então você crê num arrebatamento secreto e uma vinda literal. Os dois são literais, né? Mas uma visível, né? Uma pública. Exato. Uma vinda secreta e uma vinda pública. Ok, e há outro grupo aí de irmãos... Só fazendo uma correção, meu sentido de literal é que ele vem literalmente na terra. Tá. O arrebatamento, ele está nos ares. Que também é literal, mas nos ares. Ele está literalmente na terra pisando. Tá, então eu vou pedir para você já começar diferenciando esse conceito para nós, que eu acho que isso já fará uma diferença muito grande aqui na nossa conversa. Porque tem um grupo de irmãos aí que abrem a Bíblia e dizem assim, não tem arrebatamento secreto. Jesus virá uma vez e ponto. Ele virá sobre a terra de forma literal, visível, todo olho o verá. E outra parte de irmãos diz assim, não, ele vem secreto para a igreja e depois ele vem para o mundo. Como que é esse negócio, meu professor? Como que dá para a gente distinguir isso biblicamente? Vamos lá. Eu gosto do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 1. 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Diz assim, agora, irmãos meus, rogamo-vos a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele. Então, nós temos aqui dois aspectos, que a vinda e a reunião. Então, na vinda, Cristo vem na terra. A nossa reunião com Ele, a igreja sobe ao seu encontro. A reunião aqui, dentro da visão, perspectiva bíblica que eu interpreto, está falando do arrebatamento da igreja, que é onde nos reunimos com o Senhor. Nossa reunião com Ele. E a vinda, a parte em que Ele pisa o seu pé no Monte das Oliveiras para cumprir a profecia lá de Zacarias. Tá, vamos lá. É tu que está, né, do outro lado, tu que está na frente da pergunta, e eu estou só passando aqui as aspirações da nossa audiência. Bora! O que diz mesmo o texto que você acabou de ler? Agora, irmãos, rogamo-vos a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele. E aí você já apresentou dois conceitos. Esses dois conceitos são comportados por esse texto? Basicamente, inicialmente, sim. Você trouxe várias questões da teologia sistemática, sim, mas embasando nesse texto. Quer ampliar? Sim. A questão que se dá é porque nós temos o texto, vamos agora fazer separação. Eu coloquei um texto que fala dos dois pontos. Então, vamos pegar os pontos separados. Vamos. Então, 1 Tessalonicenses 4, que é um texto bem conhecido, principalmente bem usado pelos pré-tribulacionistas, que é 1 Tessalonicenses 4, verso de número 16. Eu quero chegar no ponto exato, no 16 é o melhor. Se a gente ler o 15 vai ficar muito estendido. Olha lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e desta maneira estaremos para sempre com o Senhor. E aí a gente tem um ponto, porque no versículo 14, eu não consigo ficar muito parado só. Fique à vontade. Dentro do próprio contexto. Sim. Versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que já dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer em sua companhia. Então, tudo aqui que Paulo está tratando diretamente não é o assunto de Paulo, o arrebatamento em si. O arrebatamento entra dentro do texto. Mas o assunto que Paulo está tratando é a ressurreição dos mortos. E por ocasião da ressurreição dos mortos, dos que creem em Cristo Jesus, acontecerá um arrebatamento. Então ele teve que falar do arrebatamento para poder explicar a ressurreição dos mortos. E aí ele vai continuar. No 15, por isso dizemos, como palavra de nosso Senhor, que nós, os que ficamos vivos até a vinda de nosso Senhor, de modo nenhum seremos transladados ou arrebatados. Você está no versículo 15. Sem que antes os que dormem ressuscitem. E aí vai começar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então ele liga o arrebatamento como um evento importante dentro da vida de Cristo. Paulo faz a mesma coisa no 2 Tessalonicenses. Por isso que muitas pessoas falam que é duas fases. Por causa dessa conexão das palavras vinda. Uhum. E como eu entendo isso? Porque a vinda do Senhor, ele virá literalmente, pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, que nós vamos já ler o segundo texto, que apoia esse pensamento. Então, quando isso acontece, é o que a palavra vinda significa, parousia, né? Que é a manifestação, a revelação. Em glória visível, Glória né? visível. Então, tem a ver o assunto do arrebatamento com a vinda. Não pode ser desligado. Por causa do texto que fala da vinda. Então, a maioria dos teólogos falam o quê? Pré-tribulacionistas. Que é uma vinda em duas fases. A primeira que ele vem para a igreja e arrebata a igreja, e depois que ele vem literalmente para o mundo de forma visível e que todos vão ver neste momento. Eu vejo o seguinte, Jesus já está vindo há quantos anos que João foi em Patmos e teve a visão. E quando ele vê na visão dele, ele vê uma cidade, a santa cidade, a Jerusalém que desce do céu. E ele diz, eu vi a cidade que do céu descia de Deus. Então, desde os dias de João, esta cidade está em uma movimentação. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. E Jesus não está em outro lugar, porque a cidade de Deus é a Nova Jerusalém celestial. Deus está nela, Jesus está nela, e eles estão vindo. Antes de chegar à vinda literal, 7 anos antes da vinda literal, isso baseado na profecia de Daniel, das 70 semanas, para cumprir a última semana, 7 anos antes, a igreja é levada ao encontro do Senhor nos ares. Por isso, o texto conecta o arrebatamento com a vinda, porque Jesus estará vindo e a igreja no processo é arrebatada, só que ele não veio para pisar o pé na terra. Ele sai da cidade para receber a esposa vai ao encontro levada nos ares com a presença do Espírito Santo. E aí é aquela tipologia que nós temos no Antigo Testamento, em Gênesis, de o Eliezer que vai buscar Rebeca e trazer para Isaac. E aí Isaac sai da tenda, vai ao encontro dela no campo, Eliezer entrega a Rebeca no campo para Isaac, Isaac pega a Rebeca e leva ela para a tenda. Então, com isso, a interpretação
dentro da tipologia, já trazendo dentro dessa visão que eu estou trazendo, a perspectiva que eu estou mostrando para os irmãos, Cristo está na Nova Jerusalém, vindo, Eliezer, tipo do Espírito Santo, leva a igreja ao encontro do Senhor nos ares, porque a igreja é arrebatada, a palavra arrebatado lá de arpazo, que é tirada com força, porque vai quebrar todas as leis naturais, né? E subir. Lá, Eliezer, tipo do Espírito Santo, entrega Rebeca, tipo da igreja, para Cristo, que é representado lá em Gênesis como o Isaac, né? Então, Cristo pega a igreja no campo, nos ares, e leva ela para dentro da cidade, a tenda. Para aí, você já avançou, já foi lá no Antigo Testamento, já romantizou o assunto com a tipologia e tal. Mas no início da tua fala, eu acho que ficou assim, meio em conformidade com o entendimento do pós-tribulacionismo. Como? Que ele vem em uma vinda. E na vinda, ele durante vem... a vinda acontece isso, o arrebatamento. durante a vinda acontece o arrebatamento. O que dizem, né, os estudiosos que entendem que Jesus virá em uma única vez, tá? Ou seja, é a vinda de Jesus e ponto. Como funciona aquela corrente? Tá? Não é a que o professor está defendendo. Como funciona aquela corrente? Jesus está vindo, é a parousia, o termo original aqui para falar uma vinda visível, gloriosa, onde todo olho verá. Nesta vinda, nesta parousia, ele arrebata a igreja. Positivo. A igreja o encontra nas nuvens e já o acompanha, já desce com ele. A teologia do elevador. Isso, é o bate-volta. A gente faz a brincadeira. Né? Isso. Jesus está vindo, a igreja, Jesus está vindo, vai ao encontro dele. Encontra nas nuvens e termina de descer com ele. O acompanha na descida. Tendo aí somente uma vinda, onde se dará também o arrebatamento. Então, eles não negam o arrebatamento, mas colocam o arrebatamento no momento exato da vinda. Exato. Isso. Eu coloco o arrebatamento da mesma forma que o pré-tribulacionista qualquer. Mas aqui o texto que o senhor usou... arrebatamento. Mas esse texto que você usou para falar da vinda e do arrebatamento, não fica esse entendimento de que é na vinda que ele arrebata e continua descendo com a igreja? Quer dizer, nesse texto que o senhor apresentou... Volta de novo para me entender de novo. Nesse texto de 1 Tessalonicenses 4:16, aí depois você linkou ao 14, né? O entendimento aqui que você deixa não é que Jesus está vindo e na vinda ocorre o arrebatamento? Sim, Jesus está vindo, mas ele está vindo dentro da cidade. A cidade está descendo. Mas a cidade não vai descer na parousia? Eu acredito que ela vem descendo desde os dias de João. Nós temos aqui dois termos aqui, né? Aliás, o termo vindo aqui é katabainos. Vamos lá, só um minuto, pastor. Sim. Que a gente está falando de coisas, mudanças, transições de algo que está no Kairos, por assim dizer. Vamos pegar o tempo de Deus, o tempo oportuno de Deus, para falar de eternidade. Está na eternidade que vai entrar dentro do tempo dos homens. Que é a Nova Jerusalém Celestial. Para aí, professor, mas vamos lá. Você vai ter bastante tempo para explicar isso. Mas só para a gente não deixar resíduos de dúvida aqui. Dentro da minha escatologia, tudo está ligado à cidade. Tá, então faz assim, falando da vinda de Jesus. O que nós temos? Nós temos um arrebatamento da igreja e depois nós temos uma vinda literal. Na terra. Tá. Então vamos lá, só para não ficar dúvida aqui no meio do caminho. É a mesma coisa, tem o pré-tribulacionismo clássico, né? Sim. E o revisado. A visão do revisado, a vinda literal é uma e o arrebatamento é distinto. Teu entendimento.
Teu entendimento é distinto? No meu entendimento, o arrebatamento acontece enquanto a vinda está para acontecer. Jesus já está vindo. Tem uma separação de tempo? Sim, 7 anos. Foi o ponto que eu coloquei. Porque essa forma que você coloca, fica o argumento do pós. Que Jesus está vindo e a igreja sobe ao seu encontro para terminar de descer com ele. Não entendeu. É isso que ficou assim meio... A cidade está vindo. A cidade está vindo. Quando chegar o período que vai faltar 7 anos para a vinda literal dela, na terra ou nos ares, na verdade, Cristo descer na terra, literalmente pisando o pé no Monte das Oliveiras, quando faltar 7 anos acontece o arrebatamento. Ah, tá. Então são contextos diferentes. Contexto diferente. Tá, então vamos lá, gente. É mais a forma da explicação que muda do que... Porque do jeito que você começou... o jeito que você começou explicando, ficou parecendo assim... Mas eu falei na fala sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, 7 anos antes. Período da tribulação. Ok, então vamos lá. Jesus arrebata a igreja, é um arrebatamento secreto para o mundo, porque a igreja... né? A igreja, isso. Por causa do texto de Hebreus 9, 28. Ó. Ô, professor, antes de você ler, deixa eu só fechar isso aqui, tá? Para eu me calar e deixar tu falar. Então, o que ele está passando aqui? O arrebatamento acontece. O arpazo. A igreja é tirada da terra e levada ao encontro do Senhor. 7 anos antes. Passa-se 7 anos, aí Cristo desce na parousia, a vinda gloriosa, onde todo olho verá. É isso, positivo, né? Então, a mesa é tua. Justamente por causa do quê? O texto de Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então esse texto aqui dá a entender o quê? Que é um grupo seleto, fechado, que vão ver ele. Por quê? Para os que aguardam a salvação. Quem aguarda a salvação senão a igreja? Então esse primeiro aparecimento para os que aguardam a salvação trata do arrebatamento. E aí depois nós temos a profecia lá de que todo olho verá, que tem no Apocalipse, em Zacarias. Esse sim, que todo olho verá, é quando ele vem literalmente no Monte das Oliveiras, pisar o seu pé no Monte das Oliveiras. E aí vai formar o grande vale. E toda aquela... Cumprindo Ezequiel 47. Para que seja literal. Mas eu vejo assim, a Nova Jerusalém está vindo 7 anos antes de Jesus sair de dentro dela para pisar no Monte das Oliveiras. Ela está numa caminhada aí que a gente não está enxergando onde ela está, né? Mas ela vai chegar a um ponto visível para todo mundo. Enquanto ela estiver vindo, quando chegar 7 anos antes, a igreja sobe. Aí vai cumprir toda aquela parte da tipologia que eu falei. E 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 18 aqui, né? 14 ao 17. Como você fundamentaria, agora, dado essa visão ampla, geral, como você defenderia a ideia de que sim, a igreja será arrebatada e não na parousia? Porque acho que esse é o ponto de maior discussão, né? Todos creem no arrebatamento, mas coloca como sendo na parousia. Tem um arrebatamento secreto para a igreja? Positivo. A igreja, o ponto do ponto secreto, e também eminência, né? Que o pessoal gosta de falar da eminência. Sim. Eu tenho algumas dificuldades com o ponto da eminência. No secreto você... No secreto eu acredito que há sinais. Sinais. O povo da eminência não crê nos sinais que antecedam. Eu creio nos sinais. Eu creio que todos os sinais que estão ali, Mateus 24, fazem parte de sinais para o arrebatamento e para a vinda de Jesus. Mas o mundo perceberá os sinais do arrebatamento? O mundo está desligado. Quem percebe é a igreja. É a igreja que está esperando. Aí o pessoal diz sobre o
o Senhor vindo como ladrão, certo? Sim. Como ladrão. E aí, como ladrão é para quem? É para o inesperado. Para quem não espera, certo? Sim. O ladrão. Olha só o texto que a gente tem. Para mim poder falar do secreto. Sim. Eu estou ligando isso com o secreto. Sim. 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, verso 2. Porque vós sabeis perfeitamente que o dia da vinda de nosso Senhor virá inesperadamente. Aqui está falando da vinda, certo? Literal. Parousia. Assim como ladrão de noite. Para a vinda. Mas olha o texto. Pois quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles repentina destruição como as dores de parto, a mulher grávida de modo algum escaparão. Por quê? Porque no período do anticristo haverá a falsa paz. Eles vão estar em paz e segurança. Quando os juízes de Deus começarem a vir e depois a vinda, eles vão estar despreparados para esse momento. Mas esse aqui é o arrebatamento Não, ou é a vinda literal? Parousia. Mas olha só, como que a gente não vai ser os participantes, que o Senhor não vem para nós como ladrão? A igreja. A gente sabe que ele vem. Esse, como um ladrão, é para quem não espera. Para quem não espera, para o mundo. Sim. E para aqueles que vão estar aqui na grande tribulação. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda. Nós vivemos na luz. E aí, fazendo conexão, eu tenho que conectar. Mateus 25, quando nós temos ali, é uma parábola, mas é um ensinamento dentro da parábola. Poderoso. Ele diz que, tardando o esposo, ouviu-se uma voz que dizia. Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Sai ao encontro. Então, nós que vivemos na luz, não será inadvertido. De contraponto, as nércias foram surpreendidas. Foram surpreendidas. Os crentes verdadeiros, genuínos, que vivem como igreja de fato na terra, eles vão estar apercebidos. E se vão estar apercebidos, não vão ser pegos de surpresa. Se não vão ser pegos de surpresa, então é diferente esse momento da vinda com o momento da igreja. Ou seja, para o mundo será invisível, será inesperado, mas para a igreja, claro, a igreja é participante, então será visível. E verá, a igreja verá e escondido para o mundo, mas... Porque é para ela, né? É para ela, então ela... Exato. E por que o mundo não vai saber? Porque a igreja está sendo livre. Que aqui a gente tem um problema com os postos, que aí eles vão começar um problema por causa desse negócio. Que é o 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para o dia da ira, senão para a posse da salvação por meio de Jesus Cristo. E nós vemos que a ira de Deus começa justamente na grande tribulação. Quando você tem no Apocalipse 6 ainda, no toque da quinta trombeta, se não me falha a memória agora. Acho que é a quinta, se não me falha a memória. Vamos lá, não falhar a memória. Sim. Apocalipse 6, verso de número... Em que Deus não nos destinou para a ira. É o verso de número... É o sexto selo, desculpa. Sexto selo. Apocalipse 6, eu tinha falado trombeta, né? Selo. Apocalipse 6 está só os selos, depois que vem as trombetas e as taças. 6, verso de número 16. Diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e ocultai-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro.
Então, como que o cordeiro vai derramar sua ira sobre a sua própria esposa? Os irmãos que defendem que a igreja passará pela grande tribulação, e eu super respeito e quer ficar na tribulação, fica. Poxa, tô torcendo por você, tal, mas... Vou dar uma recomendação. Corre atrás de onde tem vinho e azeite. Pois bem. Porque não vai ser danificado nem o vinho nem o azeite. Fica por lá que você tem uma chance de ser livre. Quer ficar na grande tribulação? Nossa, super respeito, torço por você, que Deus te dê muita força para isso. Mas o pessoal que defende a questão que a igreja passará pela grande tribulação, que aliás, a partir de janeiro nós vamos ter debates aqui nessa mesa, e essa discussão vai... Com certeza virá. Mas os que defendem que a igreja passará pela tribulação costumam dizer assim: toda a igreja em toda a sua história foi atribulada, foi perseguida. E por que esta, nas palavras deles, a pior geração de crentes seria poupada? Eu não sei, eu acho que esses irmãos não compreenderam a natureza da grande tribulação. Porque a grande tribulação não é uma perseguição levantada na terra. Não nasce do coração de Satanás, não urge do coração de inimigos da cruz. Não, não. A grande tribulação é um período em que o céu está executando juízo sobre a impiedade da terra. Então é diferente de qualquer coisa. Toda perseguição que a igreja sofreu e ainda sofre hoje em muitos lugares do mundo é perseguição anticristã, nascida no coração de Satanás e materializada a partir de imperadores, perseguidores da igreja, políticos anticristãos. Mas grande tribulação é o céu derramando ira. Aliás, Apocalipse, depois do capítulo 6 ali até 19, e usais. 7 selos. Sétimo selo abre o período para 7 trombetas. A 7ª trombeta abre uma fase para 7 taças, todas de juízo sobre a terra. É a ira de Deus sendo derramada sobre... Já começa nos selos a ira. Então não faz só por isso não faz nenhum sentido da igreja estar no meio. Lemos aqui o 6º selo aberto, 6º selo, e o povo está falando: livra-nos da ira do cordeiro. Pois bem, já pensou? Sua esposa não vai estar no momento da ira dele contra a terra. Jesus diz, né, que o mundo só percebeu a ira quando Noé já estava na arca. Né? Sim. Será assim também no tempo da sua vinda. Ele tirou o justo de Sodoma antes de destruir Ló. E, enfim, mas essa não é bem a nossa temática. Voltando aqui, tem o arrebatamento secreto? Porque alguém diz assim: me mostre na Bíblia um texto que diga sobre arrebatamento secreto. E de fato nós não temos o grafar do arrebatamento secreto. Não está grafado. Mas Paulo diz que será num abrir e piscar de olho, um pestanejar. E ele usa ali o termo átomo, né? A menor partícula de tempo, para dizer que assim será. Eu costumo dizer, pestaneje e tente fazer mais alguma coisa enquanto isso. Se você vê que é perceptível, então não será secreto. Mas se não der para perceber, só aí nós já teríamos uma boa base para dizer secreto para o mundo. Eu tenho minha visão escatológica, ela é bem diferente do que o casual. Sobre o arrebatamento, essa parte é muito fácil de se perceber por causa do texto de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4. A base do arrebatamento, segundo a visão de Paulo, tem a própria ascensão de Cristo. De novo. Tá, vamos lá. O arrebatamento, dentro da perspectiva de Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, tem como base a perspectiva da ressurreição de Cristo. Ele vai usar essa linguagem, porque ele faz conexão com a ressurreição de Cristo para a ressurreição dos santos em Cristo. O arrebatamento entrou de brinde no texto, porque ele está falando do consolo dos mortos. Ele está falando sobre o consolo dos vivos a respeito dos que morreram. Nós não precederemos os que dormem. Vamos para o texto, que o texto fala até Sim. de forma bem nítida. Sim. E aí, manda a tua pergunta aqui para nós. Vamos aproveitar o professor à mesa.
Mande a sua pergunta sobre arrebatamento, sobre vinda de Jesus, né? Como você entende, ou quais são as tuas dúvidas. Manda aqui que estamos com a Bíblia aberta à mesa. Primeira, As perguntas no TikTok? Seleciona aí as do TikTok, algumas. Não, eu estou sem o WhatsApp aqui. Estou só com a tela de retorno. Fale, primeira professor, Tessalonicenses, enquanto você seleciona, você pode mandar aqui para nós, Isa. Pode falar que a gente compartilha aqui. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Ó. Não quero tampouco que ignoreis, irmãos meus, acerca dos que já dormem em Cristo, para que não vos entristeçais como os restos dos homens que não têm esperança. Então o assunto é o quê? Ressurreição dos mortos, trazendo consolo para aqueles que perderam seu ente querido, aqueles que eram crentes e perderam seus entes. E aí ele vai falar, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também está fazendo conexão com a morte e ressurreição de Cristo, Que se torna uma garantia para nós. com a nossa ressurreição, daqueles Sim. que estão em Cristo. Deus os tornará a trazer-lhes sua companhia. Como foi o arrebatamento Como foi a ascensão de Cristo? Cristo ressuscitou. Não vou entrar no assunto que ele fica 40 dias e 40 noites ensinando o pessoal, mas antes dele ser assunto ao céu, o que aconteceu? 2 anjos apareceram, porque desceu uma nuvem, Jesus Cristo sobe, é ocultado na nuvem secreta. Sim. Só os discípulos viram. E aí ele sobe secretamente sem que ninguém o visse. E agora, é interessante, porque o texto em Tessalonicenses 4 fala sobre a mesma coisa. Ó, no 17. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Assim como veio uma nuvem para buscar Jesus, veio uma nuvem para buscar o Kleber. E o Rivail? Rivail, A Isabela? a Isabela. Quem mais? Cada Coloca crente. teu nome aí. Vocês não têm noção de que tantas nuvens que vai ter. Não fala na nuvem. Subiremos a encontrar o Senhor nas nuvens. Ou seja, vamos ler o texto como ele está. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então, primeiro você sobe na nuvem para encontrar o Senhor nos ares. Do jeito que foi com Jesus, vai ser com a igreja, porque o corpo não pode ser diferente do cabeça. Manda a pergunta aí, Isabela. Tá no texto. Assim, que em Mateus 29, 9 a 13, está perguntando assim, se os cristãos realmente não vão estar na tribulação. Ana Clara. Mateus 29, 9 a 13. Mateus 29, 9 a Não 13. tem Mateus 29. Eu não sei nem por que eu fui atrás, porque Mateus 28. Mas Cabeça nem deixou eu a pensar. questão é se os cristãos de fato não estarão na grande tribulação. Tá, acho que a questão é o mais relevante, né? Fica claro. Dá para saber se os cristãos não passarão pela grande tribulação? Sim, lemos pelo menos um, né? Pelo menos um. Aquele texto que nós lemos aqui no 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses. Está falando dos crentes, capítulo 5. Vai vendo as Verso outras 9. aí, Zé, em seguida você passa, tá? Porque Deus não nos destinou para o dia da ira, senão para a posse da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, nós não fomos destinados para esse momento de ira de Deus sobre a terra, que é a grande tribulação. Além do mais, quando o Senhor promete à sua igreja, né, que a livrará da hora da tribulação Da hora que há de vir. que há de vir sobre todo mundo, é também uma garantia para a igreja, é né? universal. Exatamente. Agora, o que eu creio, eu não creio, eu acho que eu falei isso daqui no outro podcast, não tenho certeza, mas eu não creio no arrebatamento escapista. Explique dos isso. amedrontados. Eu não creio na igreja amedrontada. E eu vou sair porque vai acontecer tanta coisa ruim, Deus me livre, eu não quero estar aqui por causa de tanta coisa ruim que vai acontecer. A nossa fé tem que ser embasada para Nas qualquer tempo. Escrituras. Né? Então, aqui nós temos um texto que nos dá a claridade
do porquê. Porque fomos destinados para a salvação e não para a ira. Uhum. Então, não é uma forma de escapismo. Mesmo porque, como eu falei para os irmãos, eu creio lá em Mateus 24, que são sinais não só para a vinda literal de Cristo, mas também para o arrebatamento. É Mateus 24, né? Mateus 24. O verso 9 em especial, diz assim: então vos entregarão à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas no contexto, em Mateus 24, 8, ele está falando, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, quando passar o princípio das dores, vai ser o verso de número 15, que ele começa a falar sobre a abominação devoladora do santuário, que aí já tem a ligação com o anticristo. Então, esse ponto não pode ser colocado à igreja, mas nos anteriores ainda cabe à igreja. E a perseguição, dentro da minha forma de ver na escatologia, existe perseguição antes do arrebatamento. E por causa da perseguição vai gerar um avivamento. Onde os crentes vão receber de novo aquele temor pela palavra, porque avivamento nunca vai vir literalmente pela perseguição em si, mas por causa da palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, avivamento não tem como vir de outra fonte se não for a palavra de Deus. Se não for pela palavra. Mas muitas pessoas vão se voltar à palavra quando a perseguição esquentar. Sim. Então, aí eu creio que vai cumprir-se questões de Joel ligadas a um avivamento, porque Pedro disse acerca do derramamento do Espírito, ele falou, Joel falou assim, ó, derramarei o meu Espírito. E aí quando você vai ler em Atos 2, qualquer tradução, se você for puxar o original, vai dar do meu Espírito. O fala de uma totalidade, do fala de parcialidade. Então, quando Pedro diz, ele fala, o Joel diz que é nos últimos dias, Pedro diz que está começando o cumprimento daquela profecia ali. Mas não significa que essa profecia parou. Ela vai continuando, porque Joel traz um contexto mais literal para a nação de Israel e no momento da Batalha do Armagedon, na vida literal de Cristo, que o Zacarias chega a profetizar que Deus derramará sobre a nação de Israel o espírito de graça e súplicas, e eles verão aqueles a quem transpassaram, chorarão, plantearão e se converterão. Vai haver um grande avivamento com o derramamento desse espírito profetizado. Mas aí já é lá na vinda de Cristo, na vinda. Na parousia. Só que esta profecia começou a cumprir em Pedro. Em Pedro, Atos 2. Então, quando chegar o momento do arrebatamento da igreja, eu creio que a igreja vai estar mais viva do que ela foi em Jerusalém. E aquele texto que vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos... Vai ter o amor de muita muitos gente que esfriará. vai perder, o amor vai perder a Devemos fé. esperar um A avivamento. perseguição vai gerar muitos os falsos saindo do meio da igreja. E também os verdadeiros se manifestando. E quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? A gente deve esperar, então, um esfriamento ou um avivamento? Os dois. Vai ter esfriamento e vai ter avivamento. Esfria quem fica, aviva quem sobe. Quem sobe vai estar avivado. Isabelle, a próxima pergunta aí? Tem muito a ver com o tema, mas perguntaram se o dom ele é emprestado e se você pode perder. Ah, tá. Se o dom é emprestado ou se você pode perder. Não tem a ver. Esse aqui é o nosso próximo episódio, tá? Próximo episódio com o pastor Cleiton Faria, vamos falar sobre dons. Mas quer dar uma pinceladinha só por respeito à pergunta, pastor? Amém. Só uma pincelada e voltemos aqui ao nosso assunto. Os dons são dados sem arrependimento. Uma vez recebido, você vai ter que administrar ele até o momento do arrebatamento. Porque quando vier aquele que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Que é falando ali sobre questões de dons. Então, enquanto você está vivo, use o dom que Deus te deu. Ele não vai sair de dentro de você, você não vai perder ele, mas chegar ao arrebatamento, não administrou bem os dons, você pode perder no tribunal de Cristo. Perder galardão. Galardão e não salvação.
por assim Tá? dizer. Pois bem, está respondido aqui, né? Só por respeito, só por respeito à pergunta, mas nós teremos aqui um episódio exclusivo, tá bom? Nos siga aqui, gente, ó, YouTube, Pastor Rivail Souza. Vai estar também depois replicado aqui no canal do Bispo. Como que é o canal, pastor? O Instagram é kleberaraújo.bp. Isso. Nos siga, que aí você já pega o nosso próximo episódio também completo, ampliado, tá bom? Mais alguma importante aí, Isa? O Luciano está perguntando se a Nova Jerusalém vai descer literalmente na terra ou vai ficar no ar. Também resposta rápida e detalhe. Inclusive, com o professor Kleber, nós temos um episódio já aqui no canal que falamos sobre a Nova Jerusalém. Um episódio, gente, ó, top demais. Pastorzão, resposta rápida também. Resposta rápida. Esse negócio de resposta rápida que é meu problema. Ai, meu Deus do céu. Nós falamos sobre isso, como disse bem o pastor Rivail, no episódio anterior, né? Falando sobre a Nova Jerusalém em cima. Ela não vai estar na terra, como muitos apregou que ela vai ficar na terra. Ela vai estar nos ares. Ela paira. Ela vai estar pairando, uma cidade flutuante. Isaías 4, versículos 5 e 6, vai resolver o problema. Lá vai ter o fogo chamejante e a nuvem. Sobre a glória haverá proteção, um tabernáculo que vai fazer sombra. Então, se ela faz sombra para quem está embaixo, ela está em cima. Ponto final. Ok? Mas dá uma olhada lá no nosso episódio, A Nova Jerusalém, tá bom? Canal Pastor Rivail Souza, episódio A Nova Jerusalém com o Bispo Kleber. A Natália está perguntando se o arrebatamento é iminente e ocorre no momento, no abrir e fechar de olhos, como conciliar essa eminência com os sinais progressivos descritos por Jesus em Mateus 24? Boa pergunta, Aí hein? está. Particularmente, eu não creio que será iminente para a igreja. Acabei de mostrar alguns textos que a igreja vai saber. Mas para o mundo, o mundo vai não ser sabe. pego de surpresa. O mundo vai ser pego de surpresa. A igreja não. E aí ela falou dos sinais. Eu acabei de falar de sinais e separando quais são os sinais da igreja e quais são os sinais para Israel. Para a igreja foi Mateus, vamos lá, de novo, que eu tirei da página. Mateus 24, do verso 6, até do 4, do verso 4 em diante, até o verso de número 14, cabe sinais para a igreja. Agora, do 15 em diante, já não cabe mais para a igreja, porque tem uma conexão já com o anticristo e a abominação desoladora. O professor e a irmã que perguntou, essa questão dos sinais da vinda de Cristo, o princípio das dores, né? O texto original até coloca mesmo, enfatizando como dores de parto, Dores né? de parto. Até porque a palavra para dores ali é a mesma palavra usada para parto, o termo odin, né? Que é o mesmo termo para parto. Então, o que Jesus está nos dizendo? Está dizendo assim, ó, olhe para uma mulher gestante. Sim. No início da gestação, ela pode sentir muito desconforto, mas o desconforto não quer dizer que a criança já vai nascer. Exato. Quando estiver indicando que a criança está para nascer, os desconfortos se tornarão contrações. Essas contrações receberão pelo menos 2 agravantes. Serão intensas e serão frequentes. Então, assim, tipo guerras, falsos profetas, falsos cristos, apostasia, tudo isso sempre existiu. Mas o que ele diz é o seguinte, quando essas contrações se tornarem frequentes e intensas, então significa que a hora está chegando. E aí nós temos também os sereis odiados de todos os povos. Sim, sim. É uma lista de... Que aumentou o nível. Uma lista de sinais que por si só não dizem muita coisa, mas quando considerados a um nível de intensidade e frequência, aí sim, se tornam contrações Positivo. das dores de parto. Perfeito. E se você observa aí
Basta olhar a mídia, né? O que está acontecendo com o mundo, dá para perceber que a grávida está gritando desesperada, muito. dizendo que a hora está chegando. E Maranata. Mas olha só, ainda sobre esse assunto aí das contrações, aproveitar o gancho. Isaías profetizava, irmão. Isaías era profeta, e por assim dizer, profeta messiânico, que é o considerado, né, chamado de profeta messiânico pela teologia. Isaías 26:17, olha só que coisa. Como uma mulher grávida, que está para dar à luz, e geme em suas dores, assim nos apresentaremos diante da tua face. Mas continua. Sim, como grávida tendo dores de parto, mas nos sentimos como se estivesse parindo vento estéril. Temos dado luz na nada na terra. E não fazemos renascer os moradores do mundo. Olha só a linguagem. Isso. Renascer os moradores do mundo. Agora olha só. Verso 19. Mas os teus mortos viverão. Os mortos do meu povo se levantarão. Despertai e cantai ao vós que morais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é como orvalho de luz. A terra lançará de si os seus mortos. Ressurreição. Aí olha só, arrebatamento. Porque primeiro os mortos ressuscitam e os que estão vivos são transformados, certo? Peraí, você está dizendo que Isaías está profetizando arrebatamento. Sim. Lá no Antigo Testamento. Estou profetizando, estou Tá lendo. afirmando. Manda. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas em torno de ti. Oculta-te, secreto, só por um momento, até que passe a indignação. Ou seja, A ira. grande tribulação. Ó, 21, a ira. porque eis que o Senhor Jeová virá do seu lugar para castigar os habitantes da terra por sua iniquidade. Também a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Meu Deus. Gente, dá para fazer a pó de vigília, mas nosso horário já foi sinalizado ali, pastorzão? Só da Pode. Coríntios 15, que Pode. a moça falou aqui da questão da eminência. Sim. A questão até do abrir e piscar de olhos, eu não vejo nem o rapto em si. O rapto acontece porque existe a palavra rapto, Sim. Mas, olha só, o texto fala sobre isso. 1 Coríntios 15, 52. De um momento e um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, dentro da minha visão aqui, o que acontece no piscar de olhos é a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos, e não em si a subida. Nesse texto. Isso. Entendeu? É esse o ponto que eu queria deixar para resposta da irmã que falou da iminência. Isso. Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu vou pedir agora, professor, dar suas palavras aí, considerações finais. Quando Tá. eu estava molhando o bico. Exatamente. Você vai ter que voltar outras vezes. Suas considerações finais. Irmãos, acredite que o Senhor virá para buscar aqueles que aguardam a salvação deles. Porque Ele nos adquiriu. A palavra aquisição é de adquirir. Ele nos adquiriu para a salvação e não para a ira. Então, creia nesse arrebatamento secreto 7 anos antes da vinda literal em que Ele virá no Monte das Oliveiras. Ou seja, antes da tribulação. Eu quero também agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com o pastor Rivail, sua confiança de sempre, essa camaradagem, essa amizade. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a Bispa Raquel, que está com certeza assistindo a gente. E é isso. Gratidão aos que estão na audiência também. E como que o pessoal te encontra na internet? Seus cursos, você tem instituto teológico? Irmãos, sobre os cursos, vai no Instagram, kleberaraújo.bp. kleberaraújo.bp. Você me encontra fácil ali no Instagram e pode pegar todas as informações sobre os cursos. Temos o curso avançado em teologia sistemática
em que nós estudamos 12 matérias principais da teologia sistemática de forma aprofundada. E tenho mais do curso de especialização em escatologia bíblica. Curso de especialização em escatologia bíblica. Esses 2 cursos que eu estou falando são os online, né? E o curso avançado em teologia sistemática a gente também tem presencial aí. Você pode se encaixar em um dos nossos polos. Ok. Profeta, eu agradeço demais aqui a sua vinda, né? A sua contribuição aqui para a nossa audiência é maravilhosa, tá? Vou te convidar outras vezes e se você se dispuser a vir a esta mesa, estará fazendo... debate. E se ajeita aí também para nós fazermos uns debates bons. Hoje não é debate, estamos batendo um papo, né? Construindo conhecimento, mas tem debate aí para vir, tá? Agora, deixa eu te dizer algo que considero muito relevante. Não se prepare para o arrebatamento da igreja. Não se preocupe com o arrebatamento da igreja. Não se preocupe se o arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação. Não. Paulo, que foi um grande expositor da doutrina, ele esperava o arrebatamento, esperava a vinda de Jesus. E o mesmo se diga de todos os apóstolos e da igreja primitiva. Mas Jesus não veio para eles e eles foram ao encontro de Jesus através da morte. Assim se diga em todos os avivamentos, o povo esperou Jesus, Jesus ainda não veio. Nós esperamos Jesus, olhando o contexto, parece que Jesus vem nos nossos dias, a considerar os sinais, parece que ele está às portas. Mas de qualquer forma, nós não podemos ter certeza do dia da sua vinda, mas uma certeza temos: se ele demorar a vir, nós não demoraremos a ir. Nos encontrar com o Senhor, nós iremos. O arrebatamento é só um veículo, a nossa ida é outro. E como não sabemos o dia do Senhor, também não sabemos o nosso dia. Verdade. Então o importante não é você ficar preocupado se o arrebatamento é hoje ou amanhã. O importante é você estar preparado. Se Deus me chamar hoje, eu estou pronto para Ele? Se você estiver pronto para ser chamado por Deus hoje, você também estará pronto para o arrebatamento. Então, por isso, mesmo crendo no arrebatamento, eu digo, não precisamos nos preocupar com o arrebatamento. Até porque nós não nos arrebataremos, nós seremos arrebatados. Esteja pronto para o Senhor e os detalhes deixe com Ele. Amém? E lembrando a você que nossa faculdade teológica está com inscrições abertas para a turma de 2026 em Guarulhos, presencial, e online para o mundo todo também disponível, com a formação avançada, bacharelado livre em teologia, além de diversos outros cursos que deixamos aí à disposição, tal como nossos livros impressos e digitais, tá bom? Tudo aqui na descrição. Meu nobre amigo, mais uma vez, gratidão, sempre uma bênção recebê-lo aqui. Você que nos acompanhou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, notificações, compartilhar esse bate-papo com muita gente. Deus te abençoe. Esse foi o nosso Código da Sarça podcast.